Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Nós estamos falando sobre o que é a Bíblia. Nós falamos já sobre a autoridade, a clareza e a necessidade da Bíblia Sagrada. E agora, por fim, nós vamos falar sobre a suficiência das Escrituras Sagradas. Se você não chegou a assistir, está disponível no canal as outras aulas anteriores para você poder ficar por dentro do assunto, que são os fundamentos da fé cristã que todo cristão deveria conhecer, que é os fundamentos, coisas básicas da fé cristã. Então vamos à aula. A suficiência das Escrituras. Embora aqueles que viveram durante o período do Antigo Testamento não desfrutassem do benefício da revelação completa de Deus, somente encontrada no Novo Testamento, eles tiveram acesso a todas as palavras que Deus pretendia dar durante a sua vida. Hoje a Bíblia, ela contém todas as palavras divinas de que um indivíduo ele precisa para se tornar um cristão, viver como cristão, crescer como cristão, a fim de ser irrepreensível diante de Deus. E temos apenas que fazer o que? Obedecer a sua palavra. Como diz a palavra de Deus, como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Isso está em Salmos 119, versículo 1. Na Bíblia, Deus deu instruções que nos equipam para toda a boa obra que Ele quer que nós façamos. Isso está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 16 e 17. Isso significa dizer que a Escritura é suficiente e, por consequente, é somente a Escritura que buscamos e somente nela que possui as palavras divinas para nós. E devemos, por fim, encontrar satisfação. O que nela se acha, através dela, nós encontramos satisfação. A suficiência da Escritura deve nos encorajar a buscar e encontrar, por meio da Bíblia, o que Deus quer que pensemos sobre certos assuntos ou fazer em certa situação. Tudo o que Deus tensionava dizer ao seu povo, independentemente do momento e do assunto ou da situação em que encontremos, encontra-se nas páginas da Bíblia Sagrada. E conquanto a Bíblia não seja capaz de responder diretamente cada pergunta que possamos formular, pois as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Isso está em Deuteronômio 29, e ela nos provê a guia de que precisamos para a boa obra. Isso está em 2 Timóteo 3,17. E quando não encontramos na Bíblia uma resposta específica para uma dada pergunta, não ficamos livres para adicionar aos mandamentos escriturísticos o que acreditamos ser objetivamente correto. Certamente é possível que Deus nos dê orientação específica em situações particulares do dia a dia, porém não temos permissão para colocar em pé de igualdade com a Escritura qualquer revelação. Preste atenção nisso. Dica ou outras formas de orientação mais modernas que acreditamos provirem de Deus. Será que nós não vemos isso? Nós vemos isso muito acontecer na igreja do Senhor, com muitas pessoas, com muitos obreiros, com muitos pastores. Falta do quê? Falta de ler a Bíblia Sagrada. Falta de fazer como você que está prestando atenção nesse vídeo. E também não devemos procurar impor tais orientações sobre outros cristãos
ou a outras pessoas em nossa igreja. Tem pessoas que têm determinadas revelações. Fala, Deus me revelou que a irmã tem que cortar, um exemplo, 2 centímetros do cabelo. Se ela não cortar, eu vi as irmãs que não cortaram, tá no fogo do inferno. Tá queimando lá. Deus mostrou eles queimando. Se a irmã cortar o cabelo, ou ao contrário, né? Se a irmã cortar o cabelo, Deus vai lançar ela no lago de fogo. Eu vi as irmãs sendo lançadas no lago de fogo. Acontece isso muito na igreja. Colocar a revelação acima da palavra de Deus. Uma vez que podemos estar errados sobre questões, e Deus nunca deseja que coloquemos algo assim na mesma categoria de suas palavras na Bíblia, há problemas e situações para as quais Deus não deu a direção ou regra precisas, que muitas das vezes desejamos, mas em razão e a escritura ser suficiente, não temos o direito de acrescentar nada aos seus reclamos ou ensinamentos. Por exemplo, embora seja apropriado para uma igreja reunir-se em determinado momento no domingo de manhã, poderia ser muito mais conveniente para outra igreja se congregar no outro horário, porque a Bíblia não fala diretamente sobre isso. A questão dos horários de culto no domingo, se uma igreja dissesse a outra que elas precisavam se reunir a certa hora, aquela estaria em pecado e não demonstrando fé suficiente da Escritura, de maneira idêntica no que diz respeito à vida cristã, a suficiência da Escritura nos lembra que nada é pecado, a não ser o que seja explícita ou implícita, proibido pela Escritura, ou seja, aquilo que está claro e aquilo que não está claro, mas conforme nós lemos o texto, nós entendemos. Deus nos dá a entender que é aquilo que Deus queria passar através do autor. Portanto, não devemos acrescentar proibições onde não achamos que a Escritura tenha suficientemente precisa, onde não está preciso. Não podemos colocar as nossas palavras. A exegese do texto, quando você tira do texto o que está no texto, e a exegese, quando nós colocamos as nossas palavras no texto. Não podemos colocar as nossas palavras. Nós temos que deixar Deus falar conosco. Não endurecer o coração. Muitas vezes Deus está falando, está esclarecendo, e mesmo assim endurecemos o nosso coração porque muitas vezes nós achamos que é do jeito que nós aprendeu, mas o Espírito Santo muitas vezes quer nos mostrar, quer clarear nossa mente, nós somos rebeldes. De tempos em tempos, por exemplo, pode haver muitas situações nas quais um cristão não deve ingerir cafeína, ir ao cinema ou comer carne oferecida a ídolo. Nós vemos isso em uma base em 1 Coríntios 8, versículo 10. No entanto, uma vez que não haja nenhum ensinamento específico ou algum princípio geral da Escritura que proíba tais ações para os cristãos, independente da época, essas atividades não são propriamente pecaminosas. Então, em nossos ensinos doutrinários, éticos ou morais e nas crenças, devemos nos contentar com o que Deus nos diz nas Escrituras. Amém? Temos que fazer como os bereanos. Paulo foi pregar lá em Bereia, o que o pessoal de Bereia fazia? Conferia aquilo que Paulo falava através das Escrituras. O Senhor revelou exatamente o que ele sabe ser melhor para nós. Muitas diferenças que têm dividido igrejas e denominações são aquelas às quais a Bíblia dá pouca ênfase. Dá pouco ênfase. Muitas conclusões específicas sobre assuntos sobre a maneira própria de governar a igreja, a exata natureza da presença de Cristo na ceia do Senhor, ou a correta natureza da ordem dos eventos que cercam o retorno de Cristo, são extraídas mais do hábil raciocínio do que de declarações bíblicas diretas.
Deve-se-ia, portanto, mostrar uma humilde hesitação em dar mais ênfase a muitos assuntos do que a Bíblia lhe dá. Ou seja, há muitas divergências sobre determinados assuntos que geram debates, mas isso não é motivo para a pessoa muitas vezes perder a salvação, e não é heresia. E então nós temos que ficar com o que a Escritura diz, com a Bíblia, que é suficiente sobre a nossa vida, e não se preocupar com muitos assuntos que surgem. Temos que conferir com aquilo que está na Bíblia Sagrada, que o Espírito Santo fala sobre os nossos corações. Temos que ver o texto e o contexto de determinadas passagens, porque muitas vezes o contexto do texto, os versículos anteriores, os versículos